Proibição de celulares nas escolas. Vamos ver o que está acontecendo. Ainda é de férias E a minha opinião. nas escolas, mas a volta às aulas já começa com mudanças. O presidente Lula vai sancionar nesta segunda-feira o projeto de lei que limita o uso dos aparelhos celulares nos Que voz maravilhosa desse cara, bicho. ambientes escolares. O Domingo Espetacular foi saber como essa restrição vai ajudar no rendimento dos alunos, principalmente em sala de aula. Minutos de silêncio nas escolas brasileiras. Parece que o ano letivo vai começar com uma espécie de luto entre muitos dos nossos estudantes. O celular, que antes era um prolongamento das mãos, agora vai ter que ser sepultado da rotina escolar. Pelo menos quando ele não for parte da programação. Ó, eu vou te falar, eu acho pouco provável que todas as escolas consigam fazer isso, tá? Por quê? Porque eu fiz estágio em escola, eu fiz graduação de psicologia, e na graduação de psicologia você tem o estágio A e o B, né? Pelo menos onde eu fiz. O estágio B é um estágio que você tem que fazer clínico, ou você faz na clínica escola, que a própria universidade tem atendendo pacientes, ou você faz, tipo, no Detran, ou psicologia hospitalar, você tem que ter contato com o paciente ali, né? Com algum tipo, prestar algum serviço de psicologia para a sociedade. E o outro estágio é um estágio institucional. Você pode fazer numa empresa, você pode fazer numa, sei lá, em alguma comunidade, ou você pode fazer, que foi o meu caso, na escola, tá? Eu fui para psicologia escolar. E eu fui para uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul, na qual simplesmente os alunos mandam nos professor. É simples assim, os alunos mandam nos professor. Já teve professor que o carro foi virado, já teve professor com pneu furado de carro porque deu nota baixa para aluno. Eu não sei como é que vai ser isso aqui, tá? Mas eu acho muito difícil que... Beleza, a ideia é bonita, o projeto é bacana, concordo com o projeto, tem que tirar celular, isso aí, acho que ninguém discorda, pelo menos ninguém que entenda razoavelmente sobre o processo educacional. Isso não significa que os aparelhos eletrônicos ou mesmo os celulares sejam um problema per se para a educação, mas o mau uso deles e principalmente o uso das redes sociais e a desatenção dos alunos é um problema sim, isso a gente sabe. Agora, eu queria ver como é que os professores vão falar para o aluno em escola pública, que escola pública não é isso aqui, tá? Essa reportagem aqui que eles estão colocando aqui, tudo bonitinho. Que escola pública que tem armário, cara? Onde eu estudei não tinha armário, não. Talvez de São Paulo, mas no interior, onde eu estudei, na escola pública, não tinha armário, não. Então, isso aí. Queria ver quem que vai ficar responsável por isso. Eu acho que privar totalmente o celular não é uma coisa... Os caras botam um armário de uma escola que tem uma fechadura digital. Deve ser uma escola particular, né? tão boa, porque o celular, querendo ou não, já virou uma parte de nós, porque a gente usa muito celular no dia a dia total, e na escola é um lugar onde a gente também deveria usar o celular. É meio contraditório. Não, peraí. Vamos ver o que o Igor falou. Eu acho que privar totalmente o celular não é uma coisa tão boa, porque o celular, querendo ou não, já virou uma parte de nós, porque a gente usa muito celular no dia a dia total, e na escola é um lugar onde a gente também deveria usar o celular. É meio contraditório a gente ter que abandonar o celular, sendo que a escola inteira está digitalizada. E o mercado de trabalho... Não é contraditório, cara. O Igor e o... sei lá, que não lembro o nome desse menino aqui, o... Que abandonar... Gustavo. Eu entendo que é estranho o Estado, com o peso dele, chegar para uma população e falar o seguinte: você não pode fazer determinada coisa. Isso fere alguns princípios, e um deles é o princípio da liberdade individual, né? Você deveria ter o direito de ficar olhando o celular na escola, porque você tem a liberdade para fazer isso, você é uma pessoa. No entanto, hoje, os alunos, principalmente das classes mais jovens, são vulneráveis aos algoritmos de rede social e, portanto, eles estão submetidos a um dano. É tipo a galera do Bolsa Família que aposta em tigrinho. É muito preocupante pensar que o Estado tem que impossibilitar que a pessoa gaste o dinheiro dela no tigrinho. Você está cerceando a liberdade dessa pessoa de gastar o dinheiro com o que ela quer. Só que a gente tem que entender também que se a pessoa ela não tem faculdades cognitivas suficiente para entender que a chance de retorno daquele investimento é zero, porque é um algoritmo, é um cassino, você sempre vai perder, você tem que sim cercear a individualidade dela, a liberdade dela. E isso não é o Wesley que está falando, isso são as escolas clássicas do liberalismo. O próprio John Stuart Mill, um dos pais do liberalismo, dizia de forma muito clara no ensaio dele sobre a liberdade: se o indivíduo
não tem as competências suficientes para perceber que o que ele está fazendo vai gerar um dano nele, ele até dá um exemplo de uma ponte, né? O sujeito está atravessando uma ponte, essa ponte está quebrada embaixo e ela vai cair. Digamos que numa situação hipotética é isso que esteja acontecendo. Se o sujeito que está atravessando aquela ponte não sabe que ela está quebrada, você pode impedir ele de ter a liberdade de atravessar aquela ponte, porque ele está causando um dano que ele não sabe que ele está causando a ele mesmo. Agora, se o indivíduo olha a ponte e fala, eu sei que está quebrada e eu quero atravessar igual, aí beleza, nos princípios de uma ideia liberal, ele pode atravessar a ponte. As crianças não sabem, cara. E nem você, Gustavo, e nem o outro rapaz ali, vocês não sabem que vocês estão numa idade cujo cérebro de vocês, ele está plástico ao ponto de torná-los vulneráveis a esses algoritmos que no futuro vão dificultar o processo de aprendizagem em coisas mais complexas. Então eu concordo, tem que se tirar o celular. O celular, sendo que a escola inteira está digitalizada. E o mercado de trabalho também está muito digitalizado, não faz o menor sentido. Faz sentido, sim. A queixa é de uma geração que já nasceu na era digital. A gente precisa se lembrar que os nossos filhos são nativos digitais, que essa preocupação para eles já não há mais. Eles vão conseguir usar a tecnologia, eles já sabem usar, ela está em toda parte. Então, a nossa preocupação quase que é ao contrário, é em ajudá-los a viver no mundo real novamente. Parece brincadeira, mas muito adolescente e até criança está com dificuldade mesmo de viver a realidade como ela é. O contato olho no olho, a troca, a conversa, tudo isso tem sido desafio para o nosso jovem hoje em dia. Ele vai perdendo a capacidade, né, de se relacionar com o outro ao vivo, de ter essa troca. Crianças ficando cada vez mais no seu mundinho, né, deixando de viver a natureza, deixando de se relacionar, né, com amigos, com familiares dentro de casa, em ambientes de espaço aberto. Chegou a um ponto que os professores precisaram pedir ajuda. O número crescente de professores incomodados com os alunos teimando em usar o celular dentro da sala de aula. Por exemplo, tentar esconder o celular atrás do estojo, no meio da perna, isso era muito comum. Então, tinha esse incômodo desse aluno desatento, porque ele está mais preocupado com o celular do que com a aula de geografia, de matemática que acontece ali na frente. Aos poucos, vários estados brasileiros criaram legislações sobre o tema. A ideia foi criar uma lei para unificar, de forma que todos possam estar, vamos dizer, muito sintonizados e na aplicação dessas novas regras. A proibição do uso do celular vai valer para escolas públicas e particulares do Brasil inteiro. Ele só vai ser permitido quando for usado como ferramenta pedagógica ou para ajudar alunos com algum tipo de deficiência. A expectativa dos educadores é promover não só um ambiente mais propício à concentração e à aprendizagem, mas também ao convívio social. Vou te falar outra coisa aqui que a galera normalmente não sabe. Essa sala de aula, ela está organizada da forma que as boas práticas científicas sugerem. Não tem um monte de papel na parede, não tem um monte de coisa na parede, porque no Brasil, principalmente escola, isso aqui deve ser uma escola particular. No Brasil, nas escolas públicas, as paredes é cheia de pinturas, planeta, fórmula química, matemática. As boas práticas mostram que salas cleans, limpas, tendem a melhorar o aprendizado médio das crianças, tá? De crianças e adolescentes. Parece que agora a escola... As escolas particulares, no caso, geralmente sabem disso porque os caras contratam melhores professores, ou professores mais aperfeiçoados, eventualmente até consultoria sobre isso. Vai poder voltar a ser o que era. E eu não estou falando da volta às aulas. Na escola, eu acho que é legal eles poderem interagir como a gente interagia no passado, né? O contato estava se perdendo entre as crianças, principalmente em períodos do lanche, né, ou período do contraturno. Todo tipo de dispositivo eletrônico conectado à internet vai ter seu uso regulado dentro das escolas. Tablets, notebooks, smartphones e até os relógios, conhecidos como smartwatches. A proibição vale inclusive para os intervalos das aulas e os momentos de lanche. Todos os estudos já mostraram as consequências danosas à saúde mental, principalmente de crianças e adolescentes, no uso excessivo de telas. Se o celular está desbloqueado com o tempo, com certeza ele passaria 9, 10 horas. Meu Deus. A Vanessa não queria, mas acabou cedendo à pressão do filho Teodoro, de 12 anos, para ter o primeiro celular no ano passado.
Eu fiz todo um trabalho realmente em cima, né, de travar e tentar travar tudo que é possível, que não fosse ideal para a idade dele. Mas a gente sabe que hoje em dia muita coisa passa. A pressão dele para ter foi... As famílias para adiar a entrega dos celulares para as crianças, até que elas tenham pelo menos... E vamos combinar? Talvez você aí esteja assistindo a essa reportagem com o celular na mão. Ou até mesmo na telinha dele. Muito bom! Eu concordo 100%, tem que proibir mesmo, inclusive nos momentos de recreio e de lanches, porque a aprendizagem do Brasil já é muito ruim. A gente está despencando nos índices de educação nos últimos anos. O brasileiro lê cada vez menos e o brasileiro fica cada vez mais no telefone. Pelo menos dentro das instituições é interessante que as crianças e os jovens adolescentes prestem atenção nas aulas e, obviamente, utilizem o celular como proposto pela lei nos momentos de cunho pedagógico. É isso, cara, não tem o que fazer. Do ponto de vista neurocientífico, essa medida é extremamente correta, porque é muito injusto você botar um professor dar uma aula de química, que para aquele aluno ali jovem não tem sentido nenhum aquele conteúdo, é pouquíssimo útil para ele, não que não seja importante, mas a percepção de utilidade é baixa, concorrer contra um telefone, contra a rede social, que os ídolos deles estão ali dentro. Você acha que o cara vai preferir olhar química ou vai preferir olhar o que está acontecendo com o ídolo dele, com o cara do futebol, com, sei lá, do show, não sei de quem? É injusto, é muito injusto. Então, naquele momento específico, tem que sim impedir que o aluno tenha. E aí tem uma galera que se preocupa muito, não, porque os caras vão doutrinar os nossos alunos em sala de aula e aí os alunos não vão ter o celular para filmar. Cara, todo respeito, assim, bicho, mas se acontece isso, provavelmente acontece de uma forma muito específica em alguns lugares. O grosso dos professores, o grosso mesmo dos professores, que talvez você não saiba porque você nunca foi numa escola ou não estuda isso, o grosso dos professores estão desesperados para conseguir que o aluno preste atenção na disciplina. Os professores estão desesperados para que o aluno entenda o mínimo possível e que você não precise passar metade da turma, né, porque hoje não dá mais para reprovar em algumas escolas, sem os caras entenderem nada, para depois entrarem num curso de faculdade, graduação e não saberem nada. E não ter principalmente os mecanismos cerebrais de aprendizado maduros. Então é isso, tem que fazer isso mesmo. Fechou? Deixa o like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo React. Valeu!